E aí, família, esse é o vosso Will Africa Podcast, o podcast das verdades. No primeiro episódio, eu estou com o Big Jovas, grande Giovanni. Norego, como vai, meu irmão? Tranquilo, Nordini, estou bem, graças a Deus. As coisas estão indo bem, com amor e proteção dos nossos ancestrais. Estamos aqui à disposição. Yeah, mas como vão as coisas desse lado? Vão bem, vão bem. Muito com essa demanda e correria do final de semestre, nós estamos cá, Yeah, a dando universidade o é nosso sempre. máximo, porque, na verdade, esse aqui que é o nosso trabalho nesse território, estudantes. Né? Estamos Mano, aqui. eu te conheço, bro. Mas você é de onde, bro? Em primeiro lugar, antes de responder essa questão, eu gostaria de parabenizar essa ideia, a iniciativa de vocês aí, Mordini, rádio e demais outros elementos, Valeu. Big por Miranda esse aí. trabalho, Miranda, Virgulino, que é um dos meus primos, irmãos aqui. Yeah. Esse trabalho eu acho que é um passo muito bem benéfico para nós estudantes, para expor aquilo que é a nossa realidade. Eu sou da Guiné-Bissau, um país situado na costa ocidental da África, fazendo fronteira ao norte com a República de Senegal e ao sul e ao leste, assim como com a República de Guiné-Conakry, e o oeste é banhado pelo costa ocidental do Oceano Atlântico. Eu sou guinense, amigo Guigui, amigo de Guiné-Bissau. Mano, os africanos que eu conheço de verdade aqui da lusofonia são esses caras, mano. Os guineenses são africanos de verdade. Desculpa pela expressão, mas, mano, os caras são muito fortes. Mano, eu agora que tá me chamando a atenção, esse chapéu dele aí na cabeça. Mano, acho que esse chapéu diz qualquer coisa pra ti, né? Bom, aliás, tipo, yeah, o chapéu pode dizer qualquer coisa, mas você é de que etnia, esse tipo de coisa? Como eu estava referindo, eu sou guinense, eu pertenço a um dos grupos, um dos povos, eu não gosto de usar esse termo grupo, mas sim é um povo, que é Pepel. Eu Yeah. sou Pepel. Normalmente na nossa tradição, na nossa realidade cotidiana guinense, são dois grupos ou dois povos que usam esse boné, ou podemos dizer de Súmbia, que é Pepel e Balanta. Mas eu sou Pepel, ganhei esse Súmbia por aquilo que é a minha experiência, a minha passação do fanado, ou podemos dizer aqui a iniciação ou a circuncisão. Daí que eu ganhei esse chapéu. Me identifica e assim como desqualifica e qualifica a minha grau na minha sociedade, passando do rito para outra, de uma realidade para outra realidade. Tipo, uma fase tipo de. Estavas criança, agora estás um adulto, né? Passas por um processo de circuncisão, né? Que te deixa mais adulto. Exatamente. Então, o chapéu aí, tipo, um cara igual a mim que não foi para esse processo, não pode dar chapéu. Exatamente. Esse chapéu aí tem um significado, tem muita tradição e tem muita responsabilidade e tem muito elo de ligação com o nosso mundo espiritual, assim como os nossos ancestrais. Porque uma pessoa para usar esse chapéu aí não é uma coisa só levantar e usar, você precisa passar Eu por já um queria te, rito. eu já queria te pedir aí. Infelizmente não vou conseguir chegar aí essa parte. Eu queria te pedir, bro. Deixa eu também quero usar, achei muito bonito, mas. Pois é. Sim, mas tem toda essa dinâmica aí, tem essa toda simbolização, essa identificação, porque é uma identidade que demonstra a diferença com uma pessoa ultrapassando já uma fase de criança para uma fase de adulto, que esse chapéu simboliza. Uma pessoa que já passou por um rito muito sagrado, considerado muito top, um rito que é essencial para um menino Petel, assim como um menino Balanta. Mas como eu sou da etnia Petel, vou só me resumir a falar no etnia Petel. Esse Yeah, chapéu porque, mano, simboliza cada assim. pessoa fala aquilo que ele sabe, né? Pois é, pois Yeah, é. eu sou coutinho, não posso ir falar tipo, de um outro grupo social, de um outro povo, enquanto eu sou outro povo, apesar de eu Exato, também ver tipo, várias realidades, né? Para quem não exato. me conhece, eu sou moçambicano, norte do país. Uhum. Yeah. Mas, mano, tipo, vocês pepés, né? Tipo, qual é a coisa, tipo, que vos identifica como pepé? Tipo, se eu quero conhecer um pepé, encontro na rua, tipo, essa aqui é por uma aparência, uma coisa que me identifica. Olha uma coisa que me identifica como pepés. Uma boa pergunta. Uma boa pergunta mesmo. É para dizer de que o povo Pepel, ou o grupo Pepel, é uma das etnias muito mais fincado com o seu elo de ligação ancestrais, assim como na forma de manifestação religiosa e por daí demais. Um Pepel não é necessário por um guinense dizer ou conhecer bem um Pepel, só o gesto, as atitudes, as falas, a língua,
a convivência, a tradicionalidade, a religiosidade, você já dá para perceber que esse aqui é um Pepel. Eu estou falando pelo um guinense. Um Pepel se identifica com tudo que se redonha, com tudo com aquilo que ele se explana na cotidianidade e no nosso mundo real. Por exemplo, no vestimento, na língua, na comida e na tradição religiosa. E você pode se identificar, ou você pode se compreender que esse cara aí é um Pepel. No vestuário também. Mano, é que também, Big Joe, mas tem um drip quando ele sai para vestir. Ele tem uma roupa, mano, quando ele sai, eu fico tipo, Big Joe, mas Pois é, eu sou, com respeito. eu sou um dos caras aqui na universidade, no campus de Malesa aí, na Universidade Internacional de Integração, mas no campus de Malesa em Bahia. Eu sou um dos estudantes aqui que eu gosto de me identificar. Você sabe, através do meu vestimento, através também do meu modo de E eu percebi vivência. uma coisa, você foi de propósito deixa eu para me provocar. Não, exatamente, exatamente. Não tinha como não vir com esse chapéu porque essa aqui é uma oportunidade para que as pessoas que não conhecem o povo Pepel, que gostam, Que que gosta, têm yeah. uma interesse em conhecer a nossa realidade, podem até assistir esse podcast aí e se identificar e vão se entender um pouco daquilo que é a realidade Pepel. Eu trouxe porque eu sinto a necessidade de trouxer para que as coisas ficassem ou tornassem muito mais limpo e onde é que as pessoas vão se entender muito mais rápido. Mas eu acho que tipo, isso é muito importante, né? Tipo, Mas, nós carregamos aquilo que é nosso. Mano, por exemplo, tem muitos africanos que estão perdidos, eles estão com mais ideologias ocidentais, não sei o quê. Tipo, estamos perdidos, não temos que resgatar aquilo que é nosso. Mano, nós temos que nos reconhecer, isso é o mais importante. Mano, imagina um povo que não se reconhece. O que é isso? O que é isso aí? É triste, mano. Enquanto que vocês PPs são muito diferentes, vocês guineenses, principalmente os PPs, são muito diferentes. Eu vejo, mano, tipo aqui na universidade, os caras que eu admiro, mano, eu admiro os PPs. Eu sei porquê. Tipo, eu vejo, tipo, mano, tipo, até chegou um tempo, eu quando tipo, mano, eu tenho que descer em Guiné-Bissau. Sério, eu tenho que descer em Guiné-Bissau, mano. Porque tem uma coisa que me chama a atenção, mano, tipo, mano, vocês são tipo, então, Real África, mano, vou te convidar para fazer parte não como convidado, mas tipo como membro com ação aqui na Rasta Podcast. exatamente, eu agradeço muito. Marcus Garvey, que é um jamaicano, sempre falava assim: um povo que não conhece a sua história, a sua cultura, é como se fosse uma árvore que não tem ou não conhece a sua raiz. Razão pelo qual também há um ditado africano assim, que se diz: se você não conhece, não reconhece onde é que você saiu, e você completamente não sabe por onde vai. É isso que a gente precisa levar. Estamos num campo acadêmico, onde é que as dias vamos, porque estamos a estudar diversos autores eurocêntricos, assim como africanos. Mas um africano não deve esquecer e não deve nem levar de lado aquilo que é as suas origens. É isso que eu estou tentando fazer, é isso que eu acho também que a maioria estão tentando fazer. Eu fico lisonjeado vendo você aí com esse t-shirt. Dá para ver a identificação. Não briga, eu sou tipo identidade. você está a citar o autor, eu estou a usar a camisa para me representar. Exatamente, é isso. Mas é isso que eu acho que é melhor. A gente não precisa perder com aquilo que é a nossa identidade cultural, aquilo que é a nossa identidade religiosa por aí fora. Yeah. Muito embora estamos aqui num território afrodiaspórico, mas a nossa essência, a nossa motivação deve ser vinculado àquilo que é a nossa ligação ancestrais. Isso que eu defino. Mano, tipo, eu sabe qual é a ideia que veio, tipo, eu e meus parceiros sentamos para que esse podcast, é tipo, mano, eu estou cansado de ouvir, tipo, o pessoal, tipo, pensa que a África, tipo, é um país. Tipo, acho que é um país, acho que é um país, então, tipo, mano, imagina eu estou aqui na rua, tipo, desculpa aí para o pessoal, aí, quando na rua, tipo, o angolano tudo bem. Eu angolano como? Pois é. Eu explico, tipo, mano, não, eu não sou angolano. Eu sou moçambicano, África é isso, aquilo. Então, tipo, acho que Big Jovem, tu podes dar um palpite né, sobre o que é a África, mais ou menos. Bom, África, eu vou me usar dessa fala indo muito mais além, não dizer que é um continente que tem 54 países, porque se vemos lá ao fundo, esses 54 países vêm daquilo que é a divisão de conferência de Berlim e com outros países que acabaram se tornar independentes. Por exemplo, o mais recente país que se tornou independente foi o Sudão do Sul, no ano 2012, salvo erro, 2011 e 2012. Mas além desse cotidiano, a África só é muito mais do que os 54 países, porque você se encontra num país, por exemplo, em Guiné-Bissau, temos vários povos, temos Fulas, Petele, Manjaco,
Mancani, Balanta, Bujuco, por aí. Saraculês. Cada esse povo tem a sua culturalidade, tem o seu modo de convivência, de vivência e tem a sua religiosidade. Não tem como se misturar esses povos. Aqui estamos num território onde é que todo mundo se vê nós africanos, nesse país, nesse território, como se fosse angolanos ou um africano. E há toda essa mobilidade, há toda essa compreensão dos, principalmente os nossos irmãos brasileiros, se identificar como se fosse África, eu sou um país. É um só continente, sim, mas a gente precisa trabalhar, principalmente, razão pela qual mais uma vez vou agradecer esse podcast, porque é um meio que a gente pode se comunicar, tentando dar essa resposta de que a África não é só um país, mas sim é um continente que tem 54 países, mas dentro desses países tem diversos povos com a sua religiosidade, a sua culturalidade, uma coisa muito fundamental. Eu acho que isso aqui que é o ponto focal. A passagem das informações para eles. Mano, o pessoal tem que saber, tipo, essa coisa será uma coisa, tipo, muito importante para o pessoal saber. Isso será, tipo, um upgrade da mente das pessoas, para todo mundo ficar, tipo, atualizado. Mas, Diogo, você tocou um ponto, tipo, muito importante quando falou das crenças. Tipo, quais são as vossas crenças? Dentro de até? Vossas crenças. Bom, o reino PPL, deixa-me tentar sintetizar aquilo que é a realidade do PPL. Você que não é para a igreja. Desculpa aí, pessoal. Agora, tranquilo, de boa. Eu, além de ser PPL, eu passo a minha vida, porque eu não sou um PPL, por exemplo, que não indo atrás, não procura saber qual é a nossa realização, qual é a minha ligação com meus antepassados. O PPL é um povo composto por 3 reinos muito mais sagrados. Além de 3 reinos muito sagrados, nós temos outros reinos. Agora, para que eu possa identificar e sintetizar essa temática, porque para falar do povo PPL, a gente vai amanhecer. Até amanhã, a gente não vai chegar a um pouco. Mano, tipo, tem uma coisa, eu estava assistindo uma vez, então, acho que uma coisa, eu estava assistindo uma coisa, tipo, no YouTube eu estava não me lembro bem, e eu apanhei uma parte que estava falando de um rei, falando do rei Jagra, acho uma coisa assim, lá. E acho que você conhece. Vou chegar. Eu quero saber da história dele, o rei Jagra, como assim. Vou chegar. O reino PPL é composto por 3 reinos mais maiores. Quando eu falo em 3 reinos mais maiores, eu me identifico com o reino do Bijimita. Língua tradicionalmente podemos chamar de Ndinta. Tipo, essa é a vossa língua, né? Língua, sim. Vosso idioma. Ndinta. E temos o reino de Thor. Reino Thor que tem uma das caças muito mais fundamentais que é Bisa ou Issa na língua tradicional. E temos o reino de Biombo. O reino de Biombo também, que é uma zona administratorialmente político para aquilo que é a demanda do Estado da Guiné-Bissau, se identifica como região de Biombo. Mas também pode-se dizer que é o reino de Biombo. Na língua tradicional PP você pode dizer do Yum. Tipo, aí, tipo, esse é o Biombo é tipo o lugar, o vosso lugar, tipo, vosso espaço. Na verdade, Nordine, esse tipo, todo... vosso trono é lá no Biombo. Exatamente, mas não só ele. Na verdade, todos esses reinos que eu chamo pertencem ao reino dos PPLs. Até a capital Bissau. Bissau. Já quer trazer confusão. No próximo episódio vou convidar um balada. Exatamente. Não, mas todo mundo que é PPL, não só PPL, mas que é guinense, sabe daquilo que eu estou falando. O capital da República de Guiné-Bissau, que é Bissau, é um dos reinos de PPLs. É um dos reinos. Eu falo assim porque todos os guinenses sabem e há muito trabalho feito e há toda prova para se identificar. Nesses reinos dos PPLs, aí que estão habitados os PPLs. Mas na ramificação especial do povo PPL é composto porque é um povo que é composto por 7 linhagens. Quando eu falo 7 linhagens, só no povo PPL você encontra linhagens diferentes. Por exemplo, eu posso até me identificar com essas linhagens aqui, que são eles. Um Bujukumon, essa aqui, desculpa, que é uma língua tradicional, Bujukumon, Batat, Baiga, Bassafinte, Basso, Bassuru e Jagra. Eu acho que você está mais interessado em saber de Jagras. Bom, nesses 7 linhagens, os Jagras também são únicos dos povos, aí um dos linhagens... Mas aí depois existe uma hierarquia aí entre esses. Exatamente, vou me chegar aqui. Por exemplo, Jagra.
Vou só falar do Jagra. Jagra também é conhecido como um sasso. Quando alguém não está querendo lhe identificar como um Jagra, você lhe perguntando de que linhagem você é, ele pode dizer que eu sou um sasso. Mas Língua tradicional. tipo, qual seria para eu perceber melhor e o pessoal como perceber melhor, tipo, mas o que seria mais ou menos Jagra? Jagra é Jorson nobre, é a linhagem nobre do povo Pepé, os detentores do poderes. Pessoas que detêm o mecanismo para se governar. Tá aqui, estou com grande senhor. Então, não, eu não estou indo aí nesses áudios. Então, falar de um Jagra, você está falando de uma linhagem de autoridade muito mais top na religiosidade, daquilo também que é a ligação social do povo Pepé. Por exemplo, para você se tornar um régulo. Régulo é quem? Autoridade suprema da religião ou da etnia Pepé. Podemos até dizer um rei. Um rei. Para você falar de um régulo, é como se fosse você estar falando de um Jagra. Não tem como você falar de um régulo que não é Jagra. Porque na composição hierárquica do povo Pepé, Jagras são os últimos, os únicos detentores de se ter esse lugar de auge. Razão pelo qual você encontrando um Jagra, um régulo de Biombo, do reino de Biombo, um régulo do reino de Toro, um régulo de Bissau, um régulo de Bijimita, todos eles vão ser Jagras. Essa aqui que é a composição errática. Mas tipo, entre os próprios Jagras não existe uma superioridade, não tem tipo um líder maior, superior de todos. Bom, na verdade, falando do povo Jagra também. Porque o cara que eu vi uma foto assim, eu vi, não me lembro bem. Havia, tipo, ele estava tipo num trono e aquele lado tinha pessoas, né? Mas Exato. parecia que ele era o tipo o mais. Não, O rei, uma coisa tipo, parece uma coisa tipo essa. na verdade, os Jagra, nessa linhagem do Jagra também, tem uma divisão de 3 Jagras aí. E de mais outros Jagras. Mas só que a composição das casas, como é que isso funciona? A religiosidade, a socialidade do povo Pepé se designa nas casas. Eu e você, por exemplo, podemos até ser Jagras. Mas a casa onde é que eu me moro, onde é que eu me sinto, onde é que eu me posiciono, tem a diferença com a sua casa. Exatamente. Podemos todos ser Jagra, mas eu posso até ser um Jagra superior com status muito mais elevado a você, porque eu passei por outras cerimônias, uma outra tradição que você ainda não passou. A questão também da idade é fundamental nesse processo. Daí existe essa diferenciação. Mas é uma questão, como eu estava dizendo, se vamos falar sobre Jagras aqui, falamos, por exemplo, de Bujukumo Batata. A gente não vai sair aqui hoje. Mas é tentar só sintetizar aquilo que é a realidade para trás. Mano, a África, mano, tem muita coisa. Muita história. Muita Acho história. que o pessoal tem que ficar tipo atento para procurar saber. Tem muita coisa, mano. Aí eu tipo assim, tipo, mano, isso tudo aí. É muita coisa. Tipo, Big Job, as coisas que me chamam mais a atenção aqui é aquele processo de fanado. Tipo, pode explicar como é que mais ou menos funciona o processo. Mas eu sei que tem aquelas coisas que são tipo, não pode se tocar. Pois é. Então explica mais ou menos, tipo. Bom, fanado é um processo muito fundamental para o menino Pepel, assim como de outros povos, né, que compõem o mosaico cultural do povo guinense. Fanado que significa passação, você saindo de uma fase para outra fase. É tipo um processo onde tu passas por aprendizado, não sei o quê. Exatamente. Você passa por um aprendizado, por exemplo, de como é que você se lida com a natureza, lidar com as plantas medicinais, por exemplo, com as plantas que você pode curar muitas doenças, um conhecimento tradicional e como se lidar com os mais velhos, assim como os lugares sagrados que a gente dispõe, por exemplo, o caso de Baloba e Rãs, por exemplo, que são os fenômenos muito espirituais. Tipo, é um processo de formação para a fase adulta. Nós também, tipo, no grupo social passamos por esse processo, mas, tipo, acho que é meio diferente, mas tipo, como estamos a falar da África, tipo, muita coisa não foge das outras, só são, tipo, diversificadas, né? Exato. Por exemplo, falando de Fanado, eu até não vou citar o nome aqui, mas tivemos recentemente um dos políticos que desempenhou um alto cargo no país, despedindo do povo aí na cidade, dizendo, olha, eu vou passar por uma outra universidade, de todas as outras universidades com que eu passei, por exemplo, ele estudou na América, na Europa e por aí fora. Chegou o momento dele se passar por essa circuncisão
o Fanado, ele falou assim, olha, vou entrar numa nova universidade, porque lá é uma universidade. Só que uma universidade como essas aí que a gente está. Tem Já, toda outra aprendizagem. Ok. uma coisa mais grande que nós esperamos, uma fase de nos reconhecer, a sociedade nos reconhecer como uma pessoa adulta. Exato. Porque, mano, tipo, acho que se você não passa por aquele processo de formação, você não é adulto, você é adulto na tua casa, mas não, você não é adulto. Por exemplo, o caso do povo pepero. Do povo pepero. Uma pessoa que não passar por cerimônia de circuncisão que é fanado, não tem como se casar. Passar por cerimônia de casamento tradicional. Eu não estou dizendo. E uma coisa muito mais fundamental no povo pepero é de que você pode se casar no tribunal, fazendo aquele trabalho, casamento na igreja, mas se você não fizer esse casamento tradicional, você não é considerado como uma pessoa que está vivendo maritalmente com a sua esposa. Você tem que passar por rito de casamento tradicional. E para você chegar nessa fase, você precisa passar por essa posição. É tanta coisa. Assim todo mundo lá fica tipo, eu tenho que passar por aquele processo, senão aqui, quando a coisa der. Pois é. Yeah. É isso assim que isso funciona. Mas fanado é muito fundamental. É fundamental porque a pessoa acaba por adquirir todo esse conhecimento natural e religioso, por exemplo. Uma pessoa que se passa por cerimônia de circuncisão, como o nosso professor brasileiro aqui no campo de Malé falava no seu livro, o africano precisa ter como a sua Bíblia a natureza. Porque você... Um abraço aí para o professor brasileiro. Exatamente. Porque se você ter como uma inspiração os lagoas, os rios, você não vai poluir os rios. Se você tem como inspiração uma planta que lhe dá medicamentos para você curar qualquer que seja doença, você não vai cortar, não vai abater uma árvore descontroladamente. É isso também que acontece. E nós também estamos a perder muito esse valor, estamos a desvalorizar muito esse valor da natureza, mano. E esses últimos autores, mano, da Ayrton Krenak, o Bispo, eles falam muito sobre isso aí, que nós estamos a perder essa conexão aí. E é algo muito errado. Mas Big Jovas, tipo, vocês não têm uns eventos tipo históricos do vosso grupo social, do vosso povo, uns eventos tipo, muito marcantes? Quais são os eventos muito marcantes? Há muitos. Há muitos. Conta lá um deles, bro. Por exemplo, eu posso até citar aquilo que a gente estava falando de Fanado. Por exemplo, Mas tipo, aí no Fanado não tem tipo uma hora de. não, tem muita coisa. É uma cerimônia, é um processo, porque é uma coisa que leva até 6 meses. 6 meses, por exemplo, é um processo que leva 6 meses, 3 meses, 4 meses, por aí fora. Temos a cerimônia de Tokachur. Ascensão de uma pessoa que já está deixando o mundo dos vivos, por exemplo, uma pessoa que já faleceu. Para atingir o patamar dos nossos ancestrais, precisa desse rito de cerimônia de Tokachur. Numa outra linguagem dizem Tokachuro, mas eu vou falando aqui daquilo que é a nossa tradição. Tokachur. Mas o que isso quer dizer, bem? Tokachur é uma cerimônia onde uma pessoa morre, um idoso morre, para que ele possa atingir a transição da alma. Eu posso te dizer assim, muito mais breve. A transição da alma desse mundo para o outro mundo, que é o mundo dos ancestrais. Uma festa. Uma passagem. Exatamente, uma passação. Por exemplo, eu estou deixando esse mundo para atingir um outro mundo, o mundo dos ancestrais, onde estão os meus avós, minhas avós por aí fora. Temos uma questão, porque a gente está falando aqui, mas a gente não está saudando aquilo também que é a ligação, a potencialidade do status feminino na realidade do povo petente. As nossas mães, por exemplo, uma balobeira, uma catandeira. Quando ela é ungida como uma catandeira, uma balobeira, é uma rituação, uma passação. Então são as pessoas, são as mulheres que detêm um monopólio de ligação com a espiritualidade. As catandeiras e balobeiras são responsáveis da ligação de um elo da nossa sociedade com o mundo espiritual. As mulheres são deusas, bro, não brinca. Por exemplo, eu partindo nessa lógica, eu posso afirmar aqui categoricamente que a sociedade do povo pepel é matriarcal. Por exemplo, eu só me tornei a linhagem que eu me ganhei porque a minha mãe é. O meu pai pertence a uma outra linhagem, mas só que a minha mãe pertence a uma outra linhagem. Tipo, tua mãe tem uma linhagem tipo mais tipo de uma hierarquia mais superior ao teu pai. Exato. Isso aí que é verdade. Razão pelo qual eu, por ser o filho dela, passei a me tornar como me identificar como a linhagem dela.
Essa aqui que é a composição social e hierárquica do povo. Mas tipo, isso é uma coisa que tipo, tua mãe escolheu para ti ou tipo, é assim tipo desde tipo, Desde a fundação dos reinos. Desde a fundação dos reinos. Por não foi uma exemplo, coisa tipo, as como eu pessoas, fiz um filho macho, Giovanni, então é bora, nada. por exemplo, para eu sintetizar esse parte, eu me identifico ou me incluo na zona da linhagem da minha mãe, porque a minha mãe tem mais força tradicionalmente do que o meu pai. Exatamente. Significa que todos os meus irmãos, os filhos desse relacionamento tradicional, pertencem à linhagem da nossa mãe. Exatamente. Yeah. Mas tipo, outros eventos tipo mais marcantes históricos do papel, assim, os eventos tipo aqueles. Os eventos também que eu posso me citar aqui é a questão de Andacabas, por exemplo, questão de, exemplo de Andacabas, exemplo do Tocachur, que eu já Esse mencionei a aqui. Macabase, tipo, como é que funciona? Andacabas e Andacabas, E né? anda Macabase. É um processo que envolve ritualidade, Aprendi, que envolve ritualidade de se as pessoas, principalmente as mulheres, mais uma vez, se levantarem e indo contra aquilo que pode ser uma desgraça contra a sociedade ou a comunidade. Por exemplo, no ano passado tiveram um surto de cólera no país. Mas a Guiné-Bissau, na costa ocidental da África, a Guiné-Bissau é um dos países que não foi afetado tanto com essa questão aí do cólera. Por causa dessa cerimônia de Andacabas. É como se fosse a lavagem. Eu ouvi aqui no território brasileiro, um dos povos da religião matriz africana falando de lavagem da terra. E acho que aqui acontece, acho que nas sextas-feiras, parece, todas são quintas-feiras, uma coisa tipo essa malha. Mas e também há um certo período que acontece, um mês desse processo de lavagem. Exatamente, isso que acontece. Lavagem, a purificação da terra contra os más, pessoas que estão querendo fazer mal na sociedade, na terra. As pragas, por exemplo, que vão afetar o cultivo do arroz, do milho, por outras plantas aqui. Então, toda essa necessidade. Um outro evento muito mais forte que eu posso mencionar aqui é a questão de Canceré. O quê? Canceré. Canceré é uma figura religiosa muito poderosa, que tem um determinado espaço de tempo que as pessoas vão lá invocando essa espiritualidade que possa purificar a terra, não só como a terra, mas sim as pessoas, jogando de fora as pessoas que não são bem-vindas na sociedade, porque somos todos humanos. Sabemos que mesmo tendo uma comunidade que onde é que as pessoas estão pensando bem, mas também tem umas pessoas que pensam mal para a comunidade. Exatamente. É isso que acontece. Esse aqui é um dos pontos também muito fortes. E eu posso também até mencionar aqui aquilo que a gente chama de carmoça regularidade. Carmoça regularidade em crioulo é fazer um processo para passação. Por exemplo, tivemos um líder, um régulo supremo que acabou por falecer. E é todo esse processo, essa cerimônia de uma pessoa que vai substituir esse régulo. E aqui na minha questão, eu pensar tipo, mano, esse cara aqui, como é que acontece, por exemplo, quando alguém tipo por exemplo, né, perdemos alguém naquele tipo um rei, né? E como é que acontece esse processo para a pessoa suceder a ele? Não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa fácil. Esse podcast ainda estamos a gravar num período que está acontecendo essa passação no reino de Biombo. Morreu um régulo, Kasmakov, o nome dele, um régulo muito potente, e acabou por falecer. E agora tem toda essa cerimônia, esse processo de quem é que vai substituir ele. Razão pelo qual estão ainda nessa cerimônia. Né? Mas aí, tipo, vamos escolher o segundo dele, vamos manter, tipo, o segundo dele, nada, ele é um único. Não. Uma boa pergunta. Razão pelo qual no povo Pepé as pessoas, por exemplo, os regros, Jagras, a religião, a linhagem de Jagra, não se casam duas. Por exemplo, eu não posso, eu ser um Jagra, não posso me casar com uma pessoa, uma menina de Jagra. Por exemplo, eu posso me tornar régulo. Se eu me casar com uma menina de Agra, o nosso filho também amanhã pode, pode vir se tornar um Jagra. Não é como um sistema monárquico, por exemplo, o pai manda, morrendo, o filho assume a ascensão do poder. Nada, não é exatamente. Não. E nós não funciona assim. As casas, por exemplo,
A rotatividade do mandato, do poder é do Jagra, por exemplo, Jagra de Pires, Jagra de Puon, que é uma coisa que a gente não tocou aqui. São muitas coisas. Mas é muita coisa, bro. Pois é, que não cabe falar somente hoje. Eu acho que precisa de muito, muito mais tempo. Mas quando isso acontece, a pessoa que precisa vir se tornar um Jagra, um Regulo, um Jagra, sim, ele é, mas um Regulo não pertence à linhagem, não pertence à família da pessoa, ou Jagra, o Regulo que já tinha morrido, não. Já é uma nova sucessão. Ah, É tipo isso uma mesmo. outra família. Pois é. Ah, É isso. acho que é questão mais, acho que isso é muito bom. Só porque isso tipo o poder não fica tipo uma só família. Exatamente, exatamente. Razão pelo qual tem toda essa mobilidade, tem toda essa dinâmica de não deixar o poder concentrar numa só pessoa, numa só família. Assim você pode ser um Jagra. Eu. Ah, Na verdade, é uma coisa que eu acho que você iria me perguntar. Eu sou Jagra. Sou Jagra. Sou Jagra, mas eu sou ainda como se tipo dizem aqui, Jagra Júnior. exatamente, um peixe pequeno. Um peixe ainda. pequeno. Ah, Eu sou um peixe pequeno. Eu sou Jagra, eu pertenço a uma linhagem de Jagra. Porque a minha mãe é Jagra, assim como meus irmãos todos são Jagra. Exatamente. assim, você lá Só que, para sintetizar muito mais melhor, o meu pai já pertence a uma outra linhagem. uma outra linhagem. Mas Exatamente. tipo, qual é a linhagem mais superior do teu pai e da tua mãe? Da minha mãe. Tipo, a Jagra é a mais superior. Exatamente. Jagra é mais superior. Um povo Pepe. Somente os Jagra se tornam um líder religioso e culturalmente, assim como o líder supremo. Somente os Jagra. Mano, esse primeiro episódio do React Podcast com o Oh, Regulo Jagra tá quente, não sou mano. regular ainda. Com o Big Job, até. Esse Ih, podcast rapaz. tá. Primeiro episódio, mas foi uma coisa fantástica, mano. Tá já mostrando muita coisa para nós. Tipo, é muito aprendizado aqui para nós, mano. É muita coisa. Mas, tipo, coisa que me tá me chamando a atenção aqui agora é, tipo, teu nome, mano. Você tem um sobrenome lá no Pincó. Tipo, isso não diz qualquer coisa, porque eu tipo, conheço diferentes PPs, com diferentes PPs com, tipo, como é que posso dizer? Tipo, mais ou menos, tipo, com nomes, sobrenomes ou apelidos diferentes. Tem Gomes, então esse Co aqui. Uma boa pergunta Yeah. também. Você já está entendendo muito dos PPs. Né? Uma boa Eu convivo pergunta. com um modo que na universidade não tem como, mas só em Graçaneira aqui não Pois tem é. como. Explicando sobre os sobrenomes, né, os apelidos, porque aqui é sobrenome, na realidade é apelido. Muitas pessoas dizem que não, na época colonial, os povos Pepel são um dos povos que optaram por se reduzirem o nome, porque lá antigamente se pagavam. Pagavam, por exemplo, para registrar uma criança, se pagavam de acordo com as letras. Mas tipo, esse Co também não é hierárquico, não? Não. Nada, Co né? não é hierárquico. Vou chegar só, vou chegar aí. Desculpa, Por exemplo, aqui tem muito ansioso, é pois muito é. conhecimento para mim aqui, mano. Não, mas só que não é, a questão não é só não, eu estou dizendo que eu sou Giovanni Co, por exemplo, não construir um nome, por exemplo, eu poderia ter Giovanni dos Santos Leite, por aí, quanto mais for comprido o meu nome e sobrenome, mais dinheiro vou ter que pagar para ser registrado. Yeah. Esse Co, aqui, na universidade, aí no campus, você vai encontrar as pessoas com sobrenome de Co, Nanki. Não é só o sobrenome, mas sim a identificação dessas pessoas. É a identificação dessas pessoas. Uma pessoa que tem sobrenome Ko, tem sobrenome Nanki. Temos aqui a emissão Nanki, por exemplo. Temos. Você que é PPL, vendo ele, conhecendo ele, ou dizendo, olha, eu sou a emissão Nanki. Você conhecedor dessa matéria, dessa parte, já dá para perceber que ele é quem. Qual é o grau estatutário que ele pertence Então, na nossa organização social? explica-me lá, tipo, um Nike, mas... Um Nanki normalmente é considerado os filhos dos regos. Uma pessoa com o sobrenome de Nanki significa que o pai dele é um rego. Fez a cerimônia de passação e se tornou um rego. Uma pessoa que é Co, por exemplo, eu, até se identifica também com um rego. Por exemplo, eu posso... Mas, tipo, entre Co e o Nike, qual é mais superior? Co. Eu posso até dizer. Nessa Mas coisa de nem porque prioridade... você é Co. Não tem nada a ver, por exemplo. Não tem nada a ver. O recente falecido Régulo de Biumbo, ele tem sobrenome de Co. O atual que está no reino de Thor é K.
tem toda essa equivalência de sobrenome Ko e K por aí fora. Mas os filhos que ganham esse nome de Nanki, porque acontecem das curvas também, que é a mobilidade das casas. Isso que acontece. Yeah. Tem Ko, tem Nanki, tem Ye, tem Indi, tem Ju e por aí fora. Yeah. E mais outros nomes. Esses nomes identificam com a linhagem. Por exemplo, um Ko tem a sua linhagem. Um Nanki tem a sua linhagem. Por exemplo, eu dizer, por exemplo, para mim, Nordini Ko, exemplo, Yeah. eu vou saber que Nordini Ko pertence a essa linhagem. É assim que está estruturado essa questão. Então, a partir de hoje aqui eu sou nordínico. Seja bem-vindo no mundo do Ko também. A Big Jovas, mano, muito obrigado. Obrigado, Mano, eu. é tanto conhecimento aqui, mano, que partilhaste conosco aqui. Pode deixar uns abraços para a família lá em casa. Obrigado. Eu agradeço mais uma vez a produção do Dini, Rádio, Miranda. Eu espero que vai haver mais oportunidade para que a gente possa conversar sobre essa temática, que eu acho que é muita coisa. E espero também que vocês vão procurar a procura de outras pessoas que pertencem a um outro povo ou um outro grupo étnico, né? Eu agradeço. Muito embora estamos aqui, não consegui falar muitas coisas. Mano, né? é tipo. Mano, é Eu- muito. Aqui nós muita falamos coisa. muita coisa, você É não muita imagina. coisa, Nós falamos exatamente. muita coisa, mano. Exatamente. E eu agradeço mais uma vez. Eu espero, qualquer que seja a possibilidade de voltar mais aqui, estarei sempre aberto. Deixa até o arroba do Instagram para o pessoal te seguir lá, acompanhar um pouco do Big Jovas. gmail.com. Yeah. Colocar Bombeco. Bombeco é o meu nome étnico. E aí você vai. Mas tem um significado desse nome, espera, tem um significado desse nome. Bombeco é grande. Uma pessoa que nasceu para mandar. Por isso eu para disse, tá com governar. o Big Jovas. Mano, e aí família, já estamos no final do nosso Real Africa Podcast, primeiro episódio, com o grande Big Jovas na casa. Pois é. E, mano, para o pessoal que quer nos acompanhar, pode nos seguir pelo nosso Instagram, Real Africa Podcast, ou mesmo na nossa página do YouTube, Real Africa Podcast. E para quem quer me acompanhar pessoalmente, é só seguir minha página aí, Nakaway T-Shirts, e o meu parceiro Miranda no Instagram também, e outro meu parceiro Ciradio. Qualquer coisa, estamos juntos no próximo episódio. Isso é o Real Africa Podcast.